Olá, pessoal. Boa noite a vocês. Estou aqui com quem? Com Caio Mirabelli. E hoje nós vamos falar de como desbloquear os chakras e o quanto é importante a gente manter esses chakras alinhados. Tudo bem, Caio? Bem-vindo, né, ao nosso bate-papo, toda segunda e quinta-feira. Tudo bem, Cris? Boa noite a você, boa noite aos telespectadores. Estou aqui também para responder novas perguntas, discutir novos temas. E para quem não me conhece, meu nome é Caio Mirabelli, sou advogado, técnico de enfermagem, professor de consultologia, blogueiro, colunista, escritor e palestrante. Caio, vamos explicar para o pessoal primeiro o que é chakra, né, para a gente falar de desbloqueio depois. O que são os O chakras? chakra, o chakra, ele é um vórtice de energia, ou seja, é um círculo de energia que integra o nosso corpo energético, o nosso energossoma. E nós não temos um chakra apenas. Nós temos mais de 65 mil chakras em todo o nosso corpo energético. E o conjunto de chakras se chama holochakra. O chakra, ele absorve energia, mobiliza energia, exterioriza energia. E vincula o nosso corpo energético ao corpo emocional, ao corpo mental e ao corpo físico. E como desbloquear os chakras, Caio? O chakra, ele tem que ficar, os chakras, o holochakra tem que ficar alinhado, porque ele é alinhado, ele absorve, mobiliza e exterioriza energia de forma adequada e saudável. Quando ele está desalinhado, ocorre o bloqueio dos chakras, ou de um chakra específico, ou de vários chakras ao mesmo tempo. Para você promover o desbloqueio do seu chakra, você tem mil e uma formas de promover esse desbloqueio. Você, por exemplo, quando você está desequilibrado emocionalmente, você tem que equilibrar seu emocional. É uma forma de desbloquear o chakra. Uma outra forma de desbloquear o chakra é trabalhar o mental, o intelecto. Ler um livro, estudar uma ciência, fazer contas matemáticas. Uma outra forma de desbloquear o chakra é exercícios físicos, prática de esportes, técnicas energéticas, como o estado vibracional, como meditação, como oração e outras mais. Caio, o que ocorre com a pessoa quando ela está com os chakras bloqueados? É muito ruim quando isso acontece. O bloqueio de um chakra ou de vários chakras promove produção de células patológicas que vão desequilibrar seu sistema orgânico. Produção de células patológicas que vão enfraquecer seu sistema imunológico, promovendo o surgimento de doenças físicas. Promove o surgimento de doenças emocionais, além de fazer você, sem querer, produzir e exteriorizar energia negativa para o ambiente que convive e invocar, sem querer, espíritos malignos para o seu campo energético. Ok. Caio, como ocorre no processo de evolução consciencial esse desbloqueio? Como que ocorre? Existem, como eu falei, várias formas de desbloquear. Mas eu vou citar um exemplo de uma forma específica para o telespectador entender bem o que eu estou falando. Quando você tem o umbilicochakra, que é o chakra básico no misticismo, é o chakra que fica localizado 4 dedos abaixo do seu umbigo. Quando esse Certo. chakra está bloqueado, uma das formas de desbloquear esse chakra é praticar um esporte, é fazer um exercício físico, é caminhar descalço na areia do mar, na praia. Então, essas formas desbloqueiam o seu umbilicochakra, fazendo ele ficar alinhado e promovendo seu pleno desenvolvimento. Então, eu citei aqui um caso concreto de como desbloquear um chakra específico. Se você tem, por exemplo, o terceiro olho, que é o frontochakra, que fica no meio da testa bloqueado, uma das formas de desbloqueá-lo é ler um livro, é praticar uma meditação, é trabalhar o mental, equilibrar seu emocional, que aí você consegue alinhá-lo e desbloqueá-lo e promover seu pleno desenvolvimento. Certo. O laringochakra, vamos lá. Então, vamos um por um aí. Fala de cada um. Como fazer para O desbloquear? laringochakra. O laringochakra fica localizado na laringe, é o chakra da garganta, responsável pela comunicação, que é o chakra que eu e a Cris estamos utilizando neste exato momento. Para você desbloquear esse chakra,
você tem 1001 formas também. Você fazer uma técnica energética específica, como estado vibracional, como meditação. É você trabalhar a sua oratória, aplicando uma técnica específica de oratória. É você falar, profetizar, mencionar palavras positivas, saudáveis. É você se alimentar adequadamente. É você beber bastante água. Então, eu estou citando aqui várias formas de você alinhar e desbloquear o laringochakra. Com relação, eu vou falar só os chakras principais, que, como eu mencionei anteriormente, são 65 mil chakras. Muito chakra, né? Vamos lá. O cardiochakra, que é o chakra localizado no coração, responsável pelo amor, pelo afeto. Para desbloqueá-lo, você pode fazer uma técnica energética específica, você pode também fazer uma meditação, você pode começar a produzir, exteriorizar pensamentos de amor, de afeto, pensamentos positivos, que você também desbloqueia ele. E eu conheço também várias técnicas com o bastão de Atlante, que apesar de eu não ser místico, não utilizá-lo, mas eu já aplicar em mim, é um bastão que você conecta na energia elétrica, mas na ponta dele tem cristais. Então, quando você injeta em qualquer tipo de chakra, esse bastão de Atlante, a energia exteriorizada por ele, junto com o cristal que está na sua ponta, quando você absorve essa energia, ele desbloqueia o chakra na hora. É uma coisa incrível, é uma técnica fantástica. Com relação ao umbilicochakra, que fica 4 dedos abaixo do umbigo, e o plexo solar, que fica 4 dedos acima do umbigo, exercício físico e esporte é o mais adequado para desbloqueá-lo. Uma outra forma de desbloquear tanto o plexo solar, 4 dedos acima do umbigo, e o umbilicochakra, 4 dedos abaixo do umbigo, é o sexo saudável, Cris. Quando a pessoa faz o sexo saudável, com pessoas saudáveis, energeticamente falando, ela ativa a linha, desbloqueia e desenvolve qualquer chakra, principalmente o plexo solar e o umbilicochakra. Porque os dois chakras, eles também atuam na sexualidade da pessoa. Com relação ao plantochakra, que fica abaixo do pé das pessoas, caminhar na areia da praia descalço, ativa ali, desbloqueia na hora, que você está utilizando essa energia, além de estar absorvendo a geoenergia, a energia da terra, a energia da areia. Então, você tem aqui alguns exemplos de como desbloquear chakras específicos. E o palmo chakra, da palma da mão? Como desbloquear? O palmo chakra da palma da mão, ele é utilizado pela escrita, para você segurar as coisas com a mão, para você escrever, para você praticar um esporte que se utiliza as mãos, como a natação, handebol, basquete. Para você ativar, alinhar e desbloquear, você tem que fazer exercícios motores com a mão. Como, por exemplo, vamos treinar quicar uma bola no chão, que é utilizado muito no basquete ou no handebol. Esse exercício aqui já desbloqueia o palmo chakra. Você escrever corretamente desbloqueia o palmo chakra. Você praticar uma natação, você desbloqueia o palmo chakra. Além de fazer técnicas energéticas específicas, bastão de Atlante, o famoso reiki, que é muito utilizado, o palmo chakra, ele é excelente para desbloquear o seu próprio chakra e o chakra dos outros. Então, aqui eu mencionei algumas técnicas. Bom, Caio, nós estamos num momento, eu não ia falar em política, mas eu vou falar sobre esse momento, que eu sinto, eu não sei se você está sentindo essa atmosfera no nosso país, uma atmosfera de rivalidade, de briga. Como que a gente pode fazer para dissolver esse bolsão energético tão pesado que está nessas semanas de eleição aí? E que nós podemos fazer para colaborar para que tudo isso seja pacificado, para que isso seja limpado? Como que a gente pode exercer todo esse conhecimento? Você está certíssimo, eu também já fui vítima disso, e não posso reclamar porque todo mundo está sendo vítima disso. Verdade. Eu percebo que quem pratica a ação de falar sim ou não de um determinado candidato está sendo atacado, torturado, e quem também se omite
não está com paciência de falar nem X, nem Y, também está sendo atacado porque está omisso. É verdade, é verdade. Está todo mundo Então, tá uma coisa boba, escrota, mas é tão patético que faz a gente rir, né? É verdade. Mas, assim, o que fazer? Nós temos que praticar técnicas energéticas, nós temos que limpar nosso campo energético por 2 motivos só. Primeiro, essa egrégora negativa política que está irritando e destruindo famílias, amizades, com todo mundo, está atacando a gente de forma direta e indireta. Quando isso acontece, a gente, sem querer, acaba exteriorizando energia negativa, porque o nosso corpo energético foi atacado por essa egrégora. Então, nós temos que limpar nossas energias primeiro, com técnicas energéticas específicas, ou trabalhando suas próprias energias de várias formas. E nós também temos que aproveitar e limpar as energias do nosso ambiente, as energias da nossa casa, do nosso local de trabalho, do nosso local de lazer, do nosso local de estudo. Porque como está tudo contaminado por essa grande egrégora, então, a única coisa a se fazer é se limpar e limpar os ambientes. E quando você limpa os ambientes, você também está limpando as outras pessoas, seus próximos, que foram contaminados por essa egrégora maldita. É verdade. Caio, dá uma dica de como proceder essa limpeza, então, pessoal. Vou ensinar aqui 3 técnicas fáceis. Ok. A mais fácil de todas, quando você chegar no local, na sua casa, no seu trabalho, ou no lugar de lazer, é você produzir, exteriorizar pensamentos positivos. Hoje ninguém vai brigar por causa de política, hoje todo mundo aqui vai se deliciar e conversar coisas avançadas, elevadas, se começar a exteriorizar para o ambiente pensamentos saudáveis. É a mais fácil. A segunda maneira, um pouco mais fácil, mas um pouquinho trabalhosa, é você dar uma de bruxo. Pega um balde com água, joga 3 colheres de sopa de sal grosso nesse balde com água, mistura bem o sal grosso com a água do balde e joga no seu ambiente. Limpa, porque o sal grosso misturado com a água, ele limpa qualquer tipo de energia, principalmente as negativas. Então, você limpa a sua casa, limpa seu local de trabalho, limpa onde você está. Porque se limpando essas energias, o ambiente melhora. Aí, quando a pessoa chega negativada da rua, ela já tem uma melhora energética no seu campo energético, porque ela vai absorver aquela limpeza energética. A terceira forma já é um pouco mais complexa. É você ou praticar uma técnica energética específica, meditação, estado vibracional, o reiki. E aí, para você fazer isso, você tem que conhecer como se medita, como faz o estado vibracional ou como faz o reiki. Eu vou ensinar aqui rapidamente como se faz o estado vibracional. Inclusive, se alguém quiser aprofundar sobre o assunto, é só ver meus vídeos no YouTube onde eu ensino a fazer a técnica. Então, vamos lá. Você tem que sentar, sentado ou deitado. Eu oriento que sente. Fique sentado. Mentaliza no alto da sua cabeça uma luz verde, e essa luz verde se torna um círculo verde. E mentalize ela descendo sua cabeça e seu corpo todo até a ponta do dedo dos pés. Quando esse círculo verde chegar na ponta do dedo dos seus pés, memorize, visualize, imagine ele subindo novamente seu corpo, passando pelas suas pernas, seu tronco, seus membros superiores, sua cabeça, e ele volta ao alto da sua cabeça. Então, sempre memorize esse círculo verde, descendo o seu corpo e subindo o seu corpo, descendo e subindo, percorrendo toda a parte do seu corpo. Só de você fazer isso, o que vai acontecer? Você vai ativar, alinhar, desbloquear e desenvolver todos os seus chakras, além de limpar seu campo energético e produzir, exteriorizar energias positivas para o ambiente que você está, que vai limpar, vai dissipar as energias negativas daquele ambiente. Então, é uma forma que eu ensinei aqui de limpar a si, aos outros e os ambientes que você está. Ok, Caio. Nós estamos num momento, assim, de uma véspera de eleição.
como que, seja quem for que entrar, Caio, a gente não sabe exatamente quem vai entrar, mas seja quem for que entrar, vamos ensinar uma atitude de pacificação interior para as pessoas, o que nós podemos emanar para esse próximo presidente? Independente de quem entrar, nós temos primeiro que lembrar que somos brasileiros. E temos que torcer para que o próximo presidente consiga governar. Porque caso ele consiga governar, as coisas começam a melhorar para todo mundo. Sem dúvida. Sem discussão. Se o próximo presidente não conseguir governar, vai piorar a situação que já está pior para todo mundo. Para todo mundo. Então, o que nós temos que fazer? O cara ganhou, tomou posse, é esquecer as raivas e agressões e ódios que tem desse cara e mentalizar para ele o melhor, que seu governo dê certo, que sua gestão seja exemplar e que ele possa ter equilíbrio mental e emocional para dirigir esta nação. Quando a gente começa a produzir, exteriorizar esse tipo de pensamento, nós estamos exteriorizando energias para o próximo presidente e para toda a sua equipe. E aí a probabilidade dele conseguir trabalhar começa a aumentar. Porque se uma pessoa exterioriza energia positiva para outra, já tem uma melhora significativa, imagina se toda a nação faz isso. O presidente vai conseguir governar e o índice de sucesso irá aumentar. Olha, que bacana. E para a população tão agitada nesse momento, o que você sugere agora, para que a gente possa fazer, já que você é um conscienciólogo e pode nos ajudar a pacificar isso? O que a gente pode fazer para que, nesse momento, todo o povo fique mais pacífico, né, mais ameno em relação a tudo? Eu vou ensinar duas técnicas. Uma técnica é se você não quiser aumentar o índice de aborrecimentos. Então, você trabalha com as suas energias, aplica uma técnica energética específica e começa a limpar os ambientes. Começa a exteriorizar suas melhores energias. A segunda técnica leva a um desgaste físico, mental e emocional muito grande. Mas se você optar por isso, faça. Qual é a segunda técnica? Tente convencer as pessoas que divergem de você a tentar olhar o outro lado da moeda. As pessoas estão focando muito no negativo dos dois candidatos. Exatamente. Mas procure orientar aos seus parentes, amigos e colegas a olhar o lado bom dos candidatos. Pronto, aí. É um caminho. Porque quando você estimula no outro a enxergar o que não está vendo, as coisas começam a melhorar. Tá? Então, se a Cris me permite, eu vou ser um pouco mal educado. Eu vou dar um exemplo concreto disso, falando nomes. Me permite? Claro, claro. Vamos lá. Se eu não gosto da Haddad, mas eu preciso ter meu equilíbrio emocional. Porque se o Haddad ganhar ou perder, ele não vai ficar doente, mas eu vou continuar com raiva dele. Entendi. Então, o que a gente tem que fazer? Eu lembro e sei o lado podre do Haddad, o lado negativo, mas eu vou começar a treinar em mim a enxergar o lado positivo desse cara. Então, como é que eu vou enxergar? Peraí, o cara, ele pode ser ruim ali, mas o cara tem seu lado bom. O cara é professor, o cara é especialista em economia, em filosofia, parece que é um bom marido, parece que é um bom pai. Aí, quando você começa a botar na balança o lado ruim do Haddad, o lado positivo do Haddad, você começa a se limpar, a se equilibrar e se acalmar. Vou citar agora o Bolsonaro. Vamos supor que eu tenho raiva e não gosto de Bolsonaro. Legal. Mas se eu continuar assim, eu vou adoecer. Ele não. Então é burrice minha. Eu vou, assim, botar na balança o lado negativo do Bolsonaro, que eu conheço muito bem, e vou tentar enxergar o lado bom do Bolsonaro. Peraí, vamos com calma. O cara, ele foi um bom marido para a tua esposa, ele foi um excelente pai para os filhos. Então, o cara não é tão ruim assim, ele não é tão diabo assim como falam. Então, vamos com calma, vamos com calma. O cara tem seu lado bom, né? Parece que o cara tem sensibilidade social, né? Parece que ele sabe que ele não é tão ruim assim como as mulheres, como dizem. Então, quando você começa a botar na balança o lado negativo do Bolsonaro, o lado positivo do Bolsonaro, você começa a se limpar, a se equilibrar e a respirar.
E aí sim, Claro. você pode aceitar o resultado das urnas. É isso aí. Eu penso como o Caio, viu, pessoal? Acho que nós estamos num momento que nós somos uma só nação. E quem vai perder se a gente começar a exteriorizar o negativo somos nós mesmos. O Caio foi muito sábio no que ele falou. Então, entre quem entrar e que a gente possa ajudar, né, esse presidente a conduzir essa nação da melhor forma possível com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e também com as nossas ações. Eu acho que isso é lúcido. E a gente vê essa guerra tão tola acontecendo, né, Caio? Que esses governantes briguem por nós no poder, no sentido positivo, assim como nós estamos brigando com eles, né? Que eles façam algo pelo povo de real, assim como o povo está fazendo hoje, né? A gente vê as duas militâncias aí batalhando, e assim, eu acho que o respeito é o princípio de tudo, e pacificação, eu acho que nós precisamos ter em primeiro plano, porque se nós não tivermos pacificação, a nossa nação toda vai entrar em guerra. E nós estamos aqui para quê? Para que nos compreendamos melhor, porque, afinal de contas, somos todos filhos dessa mesma nação, né, cara? Perfeita pontuação, perfeita pontuação. Porque, Cris, nós temos todo o direito de se revoltar contra essa egrégora negativa que está fazendo brigas com todo mundo. Mas nós temos também o dever de entender que é difícil para o nosso próximo olhar o outro lado da moeda. Sem Né? dúvidas. Às vezes até para a gente... As pessoas são muito robôs, né? Só vê um lado só, esquece de ver o outro. O dia que o brasileiro aprender a ver os dois lados da moeda, o negativo e o positivo, eu acho que o radicalismo tende a subir. É isso aí. Eu acho que a compreensão, né, do todo se dá exatamente nesse olhar, né? Ninguém é tão ruim, ninguém é tão anjo, né? Nós estamos todos aqui num aprendizado. E esse é o grande, eu acho que é a grande sabedoria de toda a humanidade. Perceber que nós temos todos aí, né, a intencionalidade de fazermos o nosso máximo melhor possível todos os dias. Bem, Caio, o papo está excelente. Convido você quinta-feira a estar comigo novamente. Nós vamos falar de sexualidade, porque é um assunto que foi pedido, né? Como funciona as egrégoras aí sobre sexualidade. Então, é um assunto que eu convido você já a começar a pegar seus livros aí, dar uma vasculhada para a gente poder conversar. Pessoal, gratidão, uma honra enorme estar com vocês e deixo as considerações finais para o Caio. Obrigada, Cris, pela oportunidade. Agradeço aos telespectadores pela paciência, pelo interesse. Que todos tenham uma excelente noite com as bênçãos de Deus e com as autorizações do universo. Gratidão. Gratidão, Caio. Gratidão, pessoal. Uma honra estar com vocês. Até o próximo bate-papo com Caio Mirabelli.